A oração cristã é a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Observe o desenvolvimento de uma criança. Ela cresce, aprende a falar e se desenvolve ao conversar com seus pais. À medida que a comunhão entre filho e pai se torna mais profunda, sua mútua comunhão aprofunda cada vez mais. A fé do cristão opera da mesma forma. Quando recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nascemos espiritualmente e o Espírito Santo começa a habitar em nós. Uma das primeiras coisas que nos ensina é como orar. À medida que nós cristãos aprendemos mais a respeito da oração, chegamos a orar cada vez mais. Nossa fé em Deus torna-se mais forte e nosso amor a Ele aumenta e permeia mais profundamente a nossa vida. Embora todos os cristãos creiam em Jesus Cristo, a maioria deles não sabem orar de maneira eficaz. É por isso que não cresce corretamente na fé. Pelo contrário, suas experiências de vida cristã permanecem na etapa infantil. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu chamo todos os cristãos a que aprendam a orar. A maioria dos cristãos tem um desejo forte de orar com eficácia, mas não sabe nem começar. Muitos ainda desejam orar durante horas, mas sem ter certeza como fazer isso, ficam desanimados. Quero ajudá-los, esses cristãos, a orarem bem. Por isso, estou ministrando a todos vocês. Quanto mais tempo ora, tanto mais profundamente entenderá e vai experimentar a dimensão espiritual e começar a viver nela. Muitos cristãos não conseguem orar mais de 10 a 15 minutos. Esses cristãos nem imaginam o que é orar durante meia hora, a hora ou 3 horas. Mas quando a pessoa pratica a oração e fica disciplinada, consegue orar horas a fins. Eu, pessoalmente, desejo que todos os cristãos fiquem capacitados a fazer orações mais profundas e prolongadas. Quando eu era um cristão na etapa da infância, eu também não conseguia orar por muito tempo. Então, à medida que eu fui crescendo, crescia na fé e também com o decurso dos meus anos de ministério, eu passei a ter períodos mais profundos e prolongados de oração. E vim a entender e reconhecer a suprema importância da oração e, através da disciplina, capacitei-me a orar por períodos longos. Em minha vida de oração, aprofundou-se. Quando dei início a uma igreja, em 1958, orava cerca de 5 horas por dia. Nisso, estava incluída a oração da manhã, o horário de oração pessoal, no meio-dia, em meio período de oração, lá para as 3 horas da tarde. E ao anoitecer também orava. Parecia que eu orava continuamente. Hoje, eu ainda mantenho o período de oração no mínimo de 1 hora por dia, chegando até 3 horas por dia. E por isso, eu dou toda a glória a Deus. Sem orar esse tanto, eu não poderia receber poder espiritual para ministrar às multidões. Mediante a oração,
o Senhor me reveste de poder e posso continuar ministrando. Espero com toda sinceridade que todos os crentes em Cristo orem com mais eficácia e passem mais tempo em oração. Como o cristão consegue crescer conforme ele quer? Para orarmos de modo profundo e eficaz durante o período mais longos, segundo o nosso desejo, devemos tentar descobrir as melhores maneiras de orar. Devemos estudar bem outros métodos e planejar as nossas orações com toda a sinceridade. Mas se não nos orarmos com firmeza e eficácia, nunca conseguiremos orar da maneira correta. Desejo compartilhar com vocês vários métodos que eu uso em minha vida própria de oração. Gostaria de ajudá-los a edificar a própria vida sua em oração, de modo eficaz e satisfatório. Se eu comparasse essa oração a um passeio a pé, a oração de estilo livre seria como caminhar livremente, sem ter em mente em nenhum lugar planejado para ir. Conforme meus pés iam me levando, simplesmente andaria, então voltaria para trás. De forma semelhante, trata-se a Deus segundo o meu coração. Vai livremente em direção a Ele, sem nenhum roteiro específico de oração. Para servir de ajuda, a oração de estilo livre é feita por muitos cristãos. A parte da oração da congregação também é feita dessa maneira. Mas embora haja métodos mais ardentes que você tem que colocar um desejo, a distração por falta de atenção pode chegar a cegueira, pode você perder vantagem sobre isso. Há também certas dificuldades em orar, porque em breve, você ficará sem assunto de oração. A oração de estilo livre é boa quando tem pouco tempo. O estilo livre é bom quando você tem pouco tempo. Apesar disso, desejo você ter uma eficácia maior. Temos, porém, ser vigilante de estilo livre para evitar o tipo de oração que começa o nosso monólogo de pedidos. O estilo livre que já começa lembre-se que estamos falando com o nosso Pai, digno de reverência, temor, que criou o céu e a terra. Devemos então preparar o nosso coração quando nos aproximamos dele. Devemos se arrepender de nossos pecados e, se guardando rebelião no íntimo do coração, devemos liberar e tirar essas rebeliões antes de entrar em oração. Senhor, as nossas orações não terão efeito algum se você não fizer esses passos. O Espírito Santo, ele vai te direcionar no seu coração. Confesse os seus pecados e seja purificado pelo sangue precioso de Jesus, antes de você começar a pedir alguma coisa da parte de Deus. Embora oremos de modo livre, precisamos aproximar de Deus com sincero agradecimento e palavras de louvor a Ele. Davi, o salmista, louvava a Deus e nos convida assim: apresentamos-nos
ante a sua face com louvores e celebremos com salmos. Salmo 95:2. Devemos lembrar da graça de Deus, de suas bênçãos derramadas sobre nós no passado e agradecer. Devemos também louvá-los com alegria, expectativa de que Ele nos ama e vai nos atender porque Ele nos ama. Somente poderemos orar bem quando estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, quando nos sentimos sem jeito, sem saber como orar. No Espírito Santo nos ajuda. É por isso sempre exorto as pessoas da nossa igreja a acolher primeiramente o Espírito Santo no seu coração e a confiar nele, e a fim que ele possa nos orientar na oração. O Espírito Santo é a pessoa digna de reverência e temor. Ele é o nosso ajudador, e ele habita em nós e que deseja ardentemente ajudar-nos a conhecer o Pai, e devemos depender dele, do Espírito Santo. Poderemos desfrutar tempos maravilhosos de oração quando temos comunhão com o Espírito Santo. De estilo livres, o Espírito ora por nós. Durante o culto de adoração na igreja, ou contra o curto período de oração, em particular, ou um devocional em particular, esse tipo de oração de estilo livre é de muito grande benefício quando é direcionado pelo Espírito Santo. Portanto, ore em todo o tempo. Abra sua boca, fale com o seu Pai. Por todo poderoso Jesus, Ele vai te ajudar também. Em o nome de Jesus, sempre ore pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo, e você vai ter aquilo que você pediu. Deus abençoe, compartilhe aí com seus contatos, se inscreva no canal e com certeza você vai ser bem abençoado. Deus abençoe. Paz do Senhor.